Olá, eu sou a Daniela, aluna do curso de Ciências Biológicas da Uninter, e hoje eu vou apresentar para vocês o meu portfólio. A proposta desse portfólio é a seguinte: eu deveria estar realizando 3 experimentos para fazer as visualizações no microscópio de células animais e células vegetais. No experimento número 1, eu deveria realizar o procedimento de esfregaço dentro da boca, nas bochechas, preparar a lâmina para estar vendo a célula animal. Nessa célula, foi possível identificar as estruturas do núcleo, do citoplasma e da membrana plasmática. O núcleo da célula, ele fica localizado bem no meinho dela ali, uma estrutura de um formato meio arredondado, e ele é o responsável pela vida da célula, pois nele que estão contidas as cadeias de aminoácidos que são responsáveis por formar o DNA. No citoplasma é onde fica todos os demais componentes da célula, no caso das eucariontes, tipo complexo de Golgi, mitocôndrias, retículo endoplasmático e todas as outras substâncias. Ele é como se fosse uma gelatina que é responsável por manter as outras organelas fixadas ali dentro da célula. E a membrana plasmática, ela é responsável por delimitar a célula, não deixando que as organelas de dentro da célula saiam e permitindo que apenas algumas substâncias específicas adentrem a célula. Ela funciona como se fosse uma parede que delimita o que entra e o que sai da célula e o formato das células. No experimento de número 2, eu deveria cortar um pedaço de cebola e retirar dela aquela pelezinha, uma camadinha bem fina, e estar observando para ver a célula vegetal. Na célula da cebola, foi possível identificar o núcleo, o citoplasma e a parede celular. O núcleo tem a mesma função da célula animal, que é de proteger ali o DNA e ser responsável pela vida da célula. O citoplasma também tem a mesma função, de armazenar ali as outras organelas, manter tudo em ordem, e a parede celular funciona da mesma forma da membrana plasmática. Porém, a parede celular é como se fosse um envoltório além da membrana plasmática. Ela funciona como se fosse um muro, uma barreira ali na célula, protegendo ela de uma forma um pouco mais forte e permitindo também que apenas determinadas substâncias entrem ou saiam da célula. No experimento número 3, eu deveria cortar uma pelezinha bem fininha, também uma pequena camada de uma batata, e fazer a observação da célula vegetal, que no caso dela foi possível observar os amiloplastos, que são como se fossem pequenos grãos de amido. Esse amido, ele funciona da seguinte forma: se a planta sofre algum tipo de estresse, alguma coisa ali que não é do ambiente dela, esses amidos eles são quebrados e transformados em glicose, ou seja, em açúcares, que são os responsáveis por manter a célula viva ali, tudo em ordem. Essas 3 células, como observadas, são células eucariontes, e eu não consegui visualizar no meu microscópio as estruturas como mitocôndrias, lisossomos, retículo endoplasmático e as demais organelas da célula, pois o meu microscópio ele é um microscópio mais simples, o óptico, e essas estruturas são visíveis apenas em microscópios eletrônicos, que têm um maior foco e eles têm uma resolução muito maior também. Então, por isso não foi possível visualizar no meu. A maior diferença que eu pude perceber entre células animais e vegetais é o seguinte, que quando elas são colocadas em solução hipotônica, a célula animal ela vai absorvendo água por osmose e ela vai inchando até acontecer a lise, ou seja, o rompimento da célula. E a célula vegetal, ela também absorve a água, porém ela não se rompe devido à sua parede celular, parede vegetal. Ela também absorve a água, só que até determinado ponto, e ela tem uma elasticidade também um pouco maior.
Essa é a maior diferença que eu pude perceber entre elas, que uma, quando colocada em solução hipotônica, vai inchar até romper, e a outra não, ela permanece intacta.